Olá pessoal, eu sou Marcos Simões, psicanalista, e hoje a gente vai entrar num tema bem comum do nosso dia a dia, a raiva no olhar psicanalítico. A raiva faz parte do nosso dia a dia, então vamos entender como é que a psicanálise enxerga essa emoção, trazer alguns pontos de reflexão sobre esse tema, a relação da projeção e da introjeção e como é que a gente lida com a raiva dentro do setting, o que também serve para nós, para nosso dia a dia. Então vamos começar? Já curta esse vídeo, já compartilha com outras pessoas, aproveita também, já começa a colocar aqui nos comentários o que faz você sentir mais raiva. Já inscreva também no canal da IPC se você não é inscrito, para receber a notificação de outros vídeos que a gente vier publicando. E roda a vinheta. Roda a vinheta. Na visão psicanalítica, a raiva é uma emoção complexa que pode ter raízes profundas em nossa psique, baseado naquilo que vivemos lá na nossa infância. Para a gente ter uma ideia de onde poderia vir a raiva, na psicanálise nós falamos que ela está ligada a uma pulsão de morte, uma energia interna que pode ser direcionada tanto para o próprio indivíduo quanto para o outro, num sentido de destruição. É aqui que a gente começa a ter uma ideia também da introjeção e da projeção da raiva. Vamos pegar um exemplo? Você está lá na sua infância, brincando na rua com seus amigos e de repente você ouve aquela voz que vem de lá de dentro da sua casa e diz assim: venha já para dentro! Quando você tem aquela vontade de brincar e você não quer voltar para dentro de casa, te bate aquela raiva. E você vai para casa com aquele sentimento, com aquela expressão. Quando você entra na sua casa, você simplesmente bate a porta com toda a violência. E isso faz com que a sua mãe também venha até você com a raiva dela, porque você bateu a porta e vocês vão alimentando aquele sentimento. Percebe que a raiva ela vai aparecer no nosso dia a dia, mas somos nós que precisamos aprender a lidar? O sentimento de raiva é um sentimento de protesto, de insegurança, às vezes de timidez, às vezes de injustiça, de frustração contra alguém ou alguma coisa que está exteriorizada quando o ego se sente ferido ou ameaçado ou contrariado, não era para ser daquela forma. A raiva muitas vezes surge como uma forma de defesa contra ameaças tanto internas quanto externas. Quando experimentamos o sentimento destrutivo em relação a nós mesmos, como culpa, como impotência, como incapacidade, possibilidade de vergonha, de injustiça, protesto, podemos projetar esse sentimento em outra pessoa, direcionando a nossa raiva para ela, ou até mesmo para um outro objeto, como por exemplo bater a porta, fazer aquele barulho para poder expressar a sua violência. Essa projeção é um mecanismo de defesa da psique que nos permite evitar enfrentar a dor e a destruição interna, transferindo para outro objeto. Nesse processo, projetamos em alguém ou algo os aspectos negativos que rejeitamos em nós mesmos, atribuindo a eles a responsabilidade pelo nosso sentimento ruim. Ou seja, a raiva é uma emoção totalmente nossa, mas para não direcionarmos para nosso self, vamos direcionar para outro objeto, na intenção de afastar aquilo que pode nos afetar. Além disso, a formação da raiva pode ter relação com experiências e relacionamentos com os nossos pais ou as nossas figuras parentais. Nossas sensações sociais e vínculos afetivos moldam a maneira como lidamos com as nossas emoções, incluindo aí a raiva, especialmente quando estamos diante de algo que pode ser ruim para nós. A forma como fomos tratados na infância pode influenciar a nossa capacidade de expressar e lidar com a raiva. Se tivermos experiências que poderiam nos destruir, vamos querer agredir aquilo que pode nos agredir. Nós vamos revidar para afastar aquele objeto que pode nos afetar. É uma forma de sobrevivência. Ter raiva por alguém é destinar a raiva criada na infância por determinado objeto e levar essa energia destrutiva para afastar aquele mesmo objeto. A raiva sempre vem no sentido de afastar algo
que pode nos afetar. É uma maneira de repreender algo ou alguém por não corresponder da forma que nós gostaríamos, além de ser uma maneira de canalizar uma energia destrutiva. É aquela criança que, nos contextos de Melanie Klein, briga com o peito que não está lá quando precisa dele. Mas quando o peito vem, também briga porque ele está lá na hora que não deveria estar. Ou seja, respondemos ao peito com a raiva em dois momentos, quando ele não está e quando ele está depois da nossa carga de raiva, porque estamos sentindo aquela raiva. Não é à toa que depois de que despejamos a nossa raiva em alguém, também tendemos a querer reparação, restauração, né? Ficar bem com aquele objeto ou aquela pessoa. Não é sempre que isso acontece. Porque também existe o nosso narcisismo, existe o nosso egoísmo, mas é o mesmo movimento que fazíamos quando éramos criança. Então a raiva foi uma construção da infância para lidar com situações ruins e frustrantes. Quando ela não é direcionada para o outro, pelo medo da perda desse outro, vamos direcionar essa raiva para nós mesmos, como se fôssemos os culpados pelo que acontece, ou pelo que aconteceu, para não responsabilizar outras pessoas. Quando a gente fala da introjeção, podemos estar buscando aquilo que é ruim que acontece no mundo e introjetamos em nós, como se nós fôssemos os responsáveis por aquilo ruim que está acontecendo. E isso vai fazendo com que essa raiva também seja direcionada para nós. É o que acontece, por exemplo, no caso da depressão. Um outro mecanismo que aparece também quando a gente fala da raiva se chama virando-se contra o self. Ou seja, é quando nós nos culpamos pelas coisas, quando nós falamos para nós mesmos, não sou capaz, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa que não pode ter essa condição, eu sou uma pessoa que não merece isso. Então, como é que nós podemos lidar melhor com a raiva? Primeiramente, autoconhecimento. Falar da minha raiva, do objeto que está me causando raiva, falar da dor que eu tenho e que também resulta em raiva, porque não se está sendo correspondido da forma que se gostaria. É preciso entender que esse objeto, que ora atende as nossas expectativas, ora não atende, o que ele está representando para nós? Quem que é esse elemento causador dessa raiva? Nós sempre direcionamos energia para o objeto externo ou às vezes para nós mesmos, e parte dessa energia também vem de lá da nossa construção, o que nós vamos chamar de objeto original, aquilo que causou a raiva. Depois, reconhecer a dificuldade de lidar com o objeto que causa a raiva. Reconhecer que é necessário entender que o objeto nem sempre vai suprir aquilo que gostaríamos. Até mesmo se direcionamos nossa raiva para nós mesmos, é compreender por que merecemos ser destruídos. A pulsão de morte leva uma pessoa a se agredir por punição, como se antecipasse uma punição que viria do outro, que nos termos de mecanismos de defesa nós chamamos de expiação. Já quando se trata do outro, a raiva é querer destruir esse outro objeto. Aquele objeto que causa uma sensação ruim, que não está lá quando a gente precisa, ou que quando está em demasia, nem precisaria mais. A raiva que sentimos hoje não é por conta desse objeto, o qual a gente está ali se relacionando, mas sim por conta daquele objeto original lá de trás que fez com que a gente tivesse tal reação, e a gente aprendeu que quando acontece uma situação parecida, nós vamos expressar da mesma forma. É aquilo que nós não conseguimos lidar na infância aparecendo novamente, mesmo que seja raiva, algo tão natural da gente sentir. Dentro do set analítico, expressar a raiva é necessário. Esbravejar e falar daquele objeto que causa sofrimento é uma liberação de uma carga emocional muito grande. A raiva, como vimos, vem da infância, da maneira como aprendemos ou não a lidar com algo. Ela é necessária e faz parte da constituição do sujeito. Não haveria possibilidade de vida sem a raiva, porque ela também faz parte de uma construção, da manutenção da vida. Sem a raiva, não criamos competitividade. Assim como a ansiedade, a raiva precisa existir, ela precisa acontecer. O problema
está quando ela é em excesso, quando ela é excessiva, o que demonstra uma dificuldade para lidar com determinado objeto. É no set analítico que vamos aprender a lidar melhor com essa raiva e entender também por que estamos tendo esse comportamento diante de determinado objeto. E a raiva é uma emoção poderosa que pode ser complexa de lidar, mas com autoconhecimento, com um apoio adequado, com uma escuta mais assertiva, com uma atenção voltada para aquilo que o outro está trazendo, podemos aprender a expressar nossas emoções de uma maneira muito mais saudável. Lembre-se de que todos nós temos a capacidade de transformar a nossa raiva em uma força mais construtiva, desde que consigamos direcionar melhor essa energia. Você é uma pessoa que guarda raiva, ressentimento de alguém, aquelas dores, e que quando acontece alguma coisa você explode, talvez seja melhor começar a expressar mais o que você sente, ou o que você pensa, ou o que você, na verdade, guarda aí dentro, mas nem sempre tem a possibilidade de expressar. Gostou de ter essa reflexão sobre a raiva, de pensar um pouquinho sobre esse conteúdo? Então já curta esse vídeo aqui, já compartilha com outras pessoas e comenta aqui, como é que você sente a sua raiva? Em que momento que você mais explode na sua vida, que você tem essas sensações ruins? Comenta aqui com a gente para a gente poder também perceber o quanto esse vídeo foi importante para você e também poder trabalhar em novos conteúdos que vão auxiliar essas reflexões. Já pensou na sua raiva? Por que será que às vezes você sente ela? Não é nada errado sentir raiva, mas não entender por que você está sentindo, aí sim, talvez tenha algo a se pensar. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e até mais.